seguidores. E aí, rapaziada, eu sou o Guilherme, eu tenho 23 anos. Daqui um mês e pouquinho, mais ou menos, eu vou fazer 24. E eu resolvi lançar um desafio chamado 240 dias para mudar. Como o desafio ele vai acontecer durante os meus 24 anos, eu resolvi fazer um desafio de 240 dias. Eu tô me inspirando num desafio que eu vi no canal da Samia. Ela fez o desafio para mudar de vida dela também, mas ela fez em 180 dias. Bom, e o porquê que eu resolvi fazer esse desafio aos meus 24 anos? Eu resolvi fazer esse desafio durante os meus 24 anos porque, para quem não sabe, quando a gente completa 25 anos, o nosso cérebro se desenvolve 100%, né? O nosso córtex pré-frontal, ele começa a amadurecer ali por volta dos 3, 4 anos de idade e ele só vai realmente se tornar 100% maduro aos 25 anos. E eu gostaria que quando eu chegasse nos meus 25 anos, eu tivesse hábitos, metas e uma vida bem estabelecida da forma que eu gostaria que estivesse. Então, para isso, eu tô lançando esse desafio de 240 dias justamente para mudar, para ter novos hábitos e assim chegar lá nos meus 25 já pronto e preparado com a vida organizada da maneira que eu gostaria que ela estivesse. Bom, seguindo aqui para a parte do desafio, eu dividi o meu desafio em 3 blocos, né, por áreas, e cada bloco de área tem ali uma quantidade de meta e um plano de ação para que eu consiga atingir essas metas, né? Porque de nada adianta a gente estabelecer metas sem estabelecer plano de ação. Porque se você não tem um plano de ação, você não sabe como é que você vai cumprir, e aí vai chegar lá na frente, você não vai ter as metas checadas e aí você vai ficar tipo, pô, não valeu de nada. Então, eu preferi seguir assim, criar as minhas metas e meus planos de ações para cada uma dessas metas. Começando pelo primeiro bloco, é o bloco de saúde e estética, e aqui é o bloco que mais tem meta. E as metas são: eu quero manter meu peso atual de 95 quilos, eu quero diminuir o meu percentual de gordura, eu quero ter um corpo funcional, eu quero organizar o meu ciclo de sono, eu quero ter a minha saúde em dia e detox de dopamina, que eu coloquei aqui em saúde e estética, porque entra na área da saúde, mas ele está mais detalhado lá no pessoal. E aí, partindo aqui para o plano de ação, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer musculação 3 vezes na semana e luta 2 vezes na semana. Eu defini 3 vezes na semana musculação e luta 2 vezes, porque eu quero perder o meu percentual de gordura, né? Eu quero abaixar o meu percentual de gordura, e isso eu só vou conseguir fazendo um cardio, fazendo alguma atividade que vá colocar o meu corpo em movimento. E a gente sabe que musculação, apesar dos seus benefícios, ela não deixa o corpo tão funcional assim. Então, para isso, eu coloquei luta 2 vezes na semana, porque aí eu quero me manter nesse ritmo, porque aí eu já mato 2 metas de uma vez só. Eu diminuo meu percentual de gordura e eu tenho um corpo mais funcional por conta da luta. Fazer uma dieta limpa e sem excessos. Indo para a parte de dieta limpa e sem excessos, eu preciso ser bem honesto aqui. Eu atualmente moro com a minha mãe e com o meu irmão mais novo. E hoje nós 3 dividimos a organização e o financeiro dessa casa. Então, obviamente, tudo que eu como tem que estar ligado com o que ficou definido para a parte financeira e organizacional da casa. Então, eu preciso comer de acordo com as comidas que tem disponível para que eu possa comer. Eu hoje já tenho um plano alimentar, eu já sigo, eu fazia um acompanhamento com um nutricionista, mas chegou um momento que ficou inviável, onde as minhas comidas elas precisavam ser totalmente diferentes da que o pessoal aqui em casa estava comendo. E não dá para eu manter uma dieta para casa e uma dieta para mim ao mesmo tempo. Então eu preciso manter a minha dieta de acordo com o que tem disponível ali para o momento para eu comer. E aí, basicamente, a dieta limpa, eu vou seguir todas as quantidades de proteína e carboidrato que eu preciso para aquela refeição. E aí, caso não tenha a quantidade necessária de proteína, por exemplo, eu suplemento e assim eu vou seguindo. Mas eu preciso que a minha dieta seja dentro do que tem ali disponível para me oferecer. Isso é um fato e é como eu vou seguir. E na parte dos sem excessos é porque eu não vou me privar de comer nada. Se eu quiser comer um lanche, eu vou, desde que não seja com excessos. Então eu vou seguir essa linha de não vou me privar, mas também não vou exceder tantas coisas. Dormir pelo menos 8 horas por dia, que eu acho que vai ser o tópico do plano de ação aqui mais difícil,
porque hoje eu já tenho uma rotina com muita demanda e pouco tempo. Então, para eu poder ir para academia, por exemplo, eu preciso acordar mais cedo antes do trabalho para poder ir para academia. Mas para eu acordar mais cedo, eu necessariamente preciso dormir mais cedo, porque eu sou uma pessoa que preciso dormir pelo menos 8 horas por dia, é o que meu corpo precisa. E eu não consigo dormir mais cedo porque só da faculdade minhas aulas acabam às 11 horas. Então, fica muito mais difícil. Por quê? Porque acabando 11 horas, eu vou chegar em casa, eu vou comer, eu tomo um banho, me arrumo para dormir. Isso já é papo de 1 hora da manhã. Então, assim, eu não sei como eu vou fazer isso. Eu não estipulei que eu tenho que dormir às 8 horas. Eu tenho que dormir pelo menos 8 horas. Então, assim, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou tentar dar um jeito para dar certo. E ir mais ao médico, que conversa com a meta de saúde em dia. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não vou muito no médico. Eu só vou no médico se eu estiver morrendo e olhe lá, e eu sei que isso não é muito bom. Então, eu quero começar a ter esse hábito de ir mais ao médico, fazer mais check-ups, ver como é que tá o meu corpo, se minha saúde está em dia, porque eu sei que é extremamente importante para que a gente tenha essa consciência corporal, para que a gente saiba o que está acontecendo com o nosso corpo e ficar atento, né, se aparecer alguma coisa. Então, eu quero seguir isso e transformar isso num hábito. Eu acho que só fazendo um grande adendo aqui, todas essas metas podem ser simples ou parecer muito simples, mas eu quero que tudo isso se torne um hábito. Esse desafio, ele é justamente para que eu me torne uma outra pessoa, para que esses hábitos fiquem intrínsecos dentro de mim. Então, eu acho que não tem coisa simples aqui. Eu acho que tudo isso se tornando um hábito vai ser extremamente benéfico para mim como pessoa, como profissional, enfim, em diversas áreas. E é exatamente isso que eu quero com esse desafio. Bom, indo aqui para o nosso segundo bloco, é o bloco profissional. E aí no bloco profissional eu tô com 3 metas: lançar a Brase, conseguir um cargo efetivo e manter a criação de conteúdo. Bom, lançar a Brase, eu tenho uma marca que eu tô construindo e eu vou lançar ela ano que vem. Então, ela é um dos meus principais focos profissionais aqui. Então, obviamente, eu não poderia deixá-la de fora desse desafio. Conseguir um cargo efetivo, eu não coloquei aqui limitações ou coisas mais específicas, porque pode ser tanto dentro da empresa que eu trabalho hoje, quanto fora. E aí o meu plano de ação ele está envolvendo as duas possibilidades. E me manter na criação de conteúdo, justamente porque eu sei que isso possa se tornar algo de forma profissional. Mas a ideia mesmo de manter a criação de conteúdo é mais para que eu não desista desse desafio. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu já me propus a muitas coisas e acabou que muitas delas no meio do caminho não deram certo. E eu tô bem focado para fazer esse desafio acontecer e fazer esse desafio dar certo. E uma das maneiras é justamente gravando, documentando para vocês e postando aqui. É mais para me manter engajado nisso. E eu sei que isso pode se tornar algo futuramente, como também não pode. Mas se tornar, já está aqui como método profissional. E aí o meu plano de ação para essas metas é investir na Brase e focar nas minhas coleções, né, do ano que vem, ficar de olho no mercado e usar de ferramentas internas que eu tiver. Ficar de olho no mercado, né, ficar vendo quais são as vagas que estão disponíveis, o que o mercado está exigindo, quais as qualificações que eu preciso ter para esse tipo de vagas. Então, assim, eu acho que é extremamente importante, você estando empregado ou não, ficar de olho com o que está acontecendo no mercado, o que o mercado está exigindo, o que as empresas estão querendo de um profissional que é um profissional como você. Então, assim, é extremamente importante, independente da sua situação, se você está numa situação confortável ou não. Enfim, se você não pensa em mudar de emprego tão cedo, sempre bom ficar olhando e vendo, porque caso um dia você precise mudar, por exemplo, você já sabe o que o mercado espera de você como profissional. Usar de ferramentas internas, e aí eu puxei 2 setinhas aqui para especificar ainda mais. Então eu vou fazer pelo menos um one-on-one com um gestor de outras áreas uma vez por semana e me envolver mais em outros projetos fora da minha área, justamente para conseguir visibilidade como um profissional dentro da minha empresa. Bom, eu sou estagiário na empresa que eu tô hoje
E é isso, né? Estágio não é garantia de que você vá conseguir e você vai ter um emprego quando o seu contrato acabar. Então é para isso que você precisa se movimentar ali e mostrar que você veio a jogo, que senão seu contrato vai acabar e não vai chegar a tão sonhada efetivação. E seguir com o desafio no YouTube, e aí eu coloquei aqui, puxei duas outras setinhas também. Então fazer no mínimo 2 vídeos por semana documentando o meu processo nesse desafio e um vídeo para o Instagram ali só para as redes ficassem conversando e poder gerar um ecossistema ali. Bom, e aí o último bloco é o meu bloco pessoal, também tem só 3 metas, mas e pode ser as metas mais bobas aqui, pode parecer mais bobo, mas é isso que eu falei para vocês, eu quero que tudo isso se torne um hábito, tudo isso fique intrínseco dentro de mim, então eu não vejo aqui nada como bobeira. Então eu coloquei de metas ser mais organizado. Hoje eu não sou uma pessoa organizada, eu tento o meu máximo, mas ainda assim não sai a organização, não rola e eu quero mudar isso porque eu sei o quanto isso me atrapalha. Parar de procrastinar, tá também ligado com a minha falta de organização, né? Porque eu não sou organizado como eu deveria ser e como eu gostaria que eu fosse. E acaba que isso só me dá mais motivos para procrastinar, para arranjar desculpa para mim mesmo e não tô afim mais, isso tá me cansando, tá chegando no meu limite e eu preciso mudar. Então, nada melhor do que colocar aqui no desafio. E aí eu coloquei aqui o último tópico, que é aquele tópico que eu falei lá no início em saúde estética, que é o detox de dopamina. Nós sabemos que a nossa geração tem um grande problema, nós somos viciados, né? Nós temos o vício na dopamina e isso é extremamente ruim porque nós somos viciados e temos vício em algo que a gente consegue com muita facilidade, que está aí disponível para todo mundo e é uma ferramenta que basicamente nasceu para te entregar isso, que é as redes sociais. Então eu preciso fazer esse detox de dopamina, eu sei que eu preciso e já coloquei no desafio, porque aí não tem mais desculpa, não fico mais procrastinando dessa ação. E aí, falando em ação, meu plano de ação para essas metas é arrumar a cama todo dia. Hoje eu arrumo dia sim, dia não, arrumo quando eu tô com vontade. E eu não quero mais, eu vou arrumar todo santo dia minha cama, porque eu quero que isso se torne um hábito. Fazer faxina uma vez por semana, hoje eu faxino também, mas eu não faxino na frequência que eu deveria faxinar. E eu também quero que isso se torne um hábito, para que eu não veja a faxina como algo cansativo, chato, não quero. Organizar as tarefas e rotinas, tudo por blocos de tempo, isso foi uma coisa que eu descobri que me ajuda muito quando eu preciso gerenciar algumas tarefas e eu não tenho muito tempo, eu separo tudo por bloco de tempo e eu vi que isso começou a me ajudar muito. Eu sendo uma pessoa procrastinadora como sou, começou a me ajudar, então eu vou organizar tudo isso por blocos de tempo e novamente transformar isso num hábito e seguir esses meus blocos de tempo. E o último, na verdade são os dois últimos, né? Que é substituir os gatilhos de dopamina por atividades. Então, se eu tiver pensando ou vendo que o meu corpo já tá ficando parado, querendo usar e abusar ali da dopamina barata que tem ao meu alcance, vou fazer alguma atividade, ou vou dar uma corrida, fazer uns polichinelo, ler livro, enfim, vou fazer alguma coisa. Eu não vou pegar no celular para ter acesso à minha dopamina barata, mesmo o meu cérebro implorando para isso. E aí aqui, o último mesmo, ler 10 páginas de livros todo santo dia. Eu preciso retomar o meu hábito de leitura. Eu era uma criança que lia muito, eu era uma criança que adorava ler, me sentia muito feliz lendo, eu ficava totalmente imerso no mundo dos livros e isso foi uma coisa que eu fui perdendo o costume, enfim, celular, rede social de novo. E eu preciso retomar esse hábito porque eu sei o quão importante é, ainda mais para uma pessoa que está no meio acadêmico por enquanto. Então assim, tudo bem que eu já estou finalizando, mas de qualquer forma isso é uma coisa que é boa para nós, sabe? Para nossa evolução como pessoa, como profissional. Então eu preciso retomar esse hábito de novo. Eu não quero achar a leitura de novo um saco, não dá mais. Eu quero voltar a gostar de ler, eu quero voltar a sentir prazer pela leitura
E lendo 10 páginas por dia, pelo menos de início, já vai me ajudar muito a conseguir ir retomando esses hábitos aí, sem que eu me sinta forçado. E aí, pessoal, de novo, nada é muito simples aqui. Eu não acho que essas metas sejam metas totalmente simples, até porque elas vão se tornar o hábito um dia, com o passar do tempo. Então, eu acho que no final de tudo vai ter uma transformação muito grande, pelo menos interna, tá? Eu não posso garantir que vai ter uma transformação externa, que muitas coisas vão mudar na minha vida, não. Mas pelo menos internamente e mentalmente pensando, eu tenho certeza que vai mudar muita coisa. E, gente, de novo, isso é um plano de metas, um plano de ação totalmente flexível. Ele pode mudar, eu posso mudar ali as minhas formas de pensar em relação à meta, mas eu não vou mudar totalmente as metas, tá? Então, por exemplo, meu plano de ação ali é ler 10 páginas por dia, pode ser que eu comece a gostar mais e leia 20, 30 páginas por dia. Não tem problema se isso acontecer. Isso só mostra que eu tô indo cada vez mais pra frente. E vou documentar tudo, porque como eu disse, eu não quero parar no meio do caminho. Eu não quero que seja uma coisa que eu vá largar de mão, como muitas outras que eu já fiz. Eu quero me forçar a estar nesse desafio, mesmo que eu esteja naqueles dias que, não dá, não quero, de verdade, pra mim já deu. Eu vou me forçar a me manter firme e presente nesse desafio, e gravar justamente vai me ajudar com isso, porque eu vou poder documentar toda a minha trajetória, vocês vão poder me acompanhar também. Caso vocês se sintam confortáveis e queiram fazer o desafio de vocês e documentar também, eu vou ficar muito feliz, porque isso vai me engajar muito. Eu tenho certeza que vai me dar muito gás para conseguir me manter nesse desafio. E é isso, eu não quero lidar como se fosse alguma coisa punitiva, como se fosse uma coisa difícil. Não, eu quero que seja um desafio que eu aproveite, que eu consiga curtir, que eu goste de fazer. E conto com vocês para me acompanhar aqui nessa jornada. Vão ser 240 dias tentando me tornar uma pessoa melhor, e eu tenho certeza que no final desses 240 dias eu vou estar muito orgulhoso do resultado, e espero que vocês também. Então, se você já curtiu, já curte aqui, comenta, compartilha. Se você sentir necessidade também de fazer um desafio para você, para mudar a sua vida, pelo menos os seus hábitos, faz aí, vamos junto nessa. Eu vou ficar super feliz de saber que tem mais gente fazendo isso junto comigo. Os próximos vídeos, eu só organizei tudo de uma forma mais crua mesmo, no caderninho. Eu ainda vou fazer esse acompanhamento via aplicativo, né? Eu vou usar o Notion para fazer todo o acompanhamento desse desafio, mas eu ainda preciso montar toda a estrutura ali, o template para poder usar. E aí vocês vão me acompanhar tudo nisso também, eu vou montar junto com vocês. E é isso, rapaziada, esse foi o primeiro episódio, o episódio inicial do nosso desafio. Espero que vocês curtam e eu espero vocês no próximo. É nóis, valeu!